Hoje vai ser um papo fitness. Como eu disse ali no meu canal, eu não vou nichar num único assunto. Quem entrar lá no canal vai ver lá sobre todos os tipos de os conteúdos, na verdade, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês a minha jornada, o meu processo de emagrecimento, aonde eu atingi o peso máximo que eu já tive em toda a minha vida, que foram os 89 quilos, pessoal. Pois é, um dia eu me deparei com esse peso e confesso que eu fiquei muito chateada e já estava muito infeliz, porque eu particularmente não acredito que quem está acima do peso esteja bem, está feliz, seja emocionalmente ou fisicamente. Ainda mais nós mulheres que somos vaidosas. Igual eu mesmo trabalho no ramo da beleza e eu vejo tanto que isso é desafiador. Um mundo onde a gente é cobrado o tempo inteiro pela nossa aparência. E quer queira ou não, isso faz uma grande diferença. E eu venho aqui para compartilhar com vocês o dia dessa sacada, dessa tomada de consciência. Esse dia que eu observei o meu corpo, que ninguém chega a um peso do dia para a noite, pessoal. São longos dias comendo, pra gente armazenar o peso. Só que o que eu quero falar pra vocês aqui não é só sobre o peso físico, a gordura que a gente carrega no nosso corpo. É sobre os pesos mentais, emocionais, os nossos medos, os nossos anseios, a nossa vida corrida, agitada, querendo muitas vezes até pegar o vento, né, pessoal? De tanto que a gente é ligado ali no automático. Principalmente eu sou uma pessoa que eu não paro. Eu costumo dizer que de dia eu tô produzindo e à noite eu tô sonhando, que a minha cabeça é o tempo inteiro. Eu tenho que cuidar muito para não ficar nesse giro aí. Mas enfim, o dia que chegou dessa tomada de consciência, eu confesso para vocês que foi assim desafiador para mim. Foi um momento que eu estava passando por muitas coisas na minha vida. É onde eu falo que o comer, muitas vezes, ele não faz parte só das nossas vontades, de gula, de fome. Ele muitas vezes está relacionado a algo muito mais profundo, que é sobre o que a gente está comendo. E eu me deparei naquele momento ali, um momento de muita reviravolta na minha vida. Eu estava passando por muitos desafios emocionais, espirituais, no meu matrimônio, na minha profissão, financeiro. Tava assim, sabe onde tudo tava desmoronando? Foi naquele momento. Então não é do dia para a noite, entende? Foram dias e mais dias que eu estava consumindo não só o alimento. Eu estava comendo as minhas emoções, os meus medos, os meus anseios. E é sobre isso que eu venho falar para vocês. Que quando a gente resolve fazer qualquer mudança na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser verdadeiro com os nossos sentimentos. Eu falo isso para vocês com muita propriedade. Isso vai até ajudar a gente durante o processo, durante o caminho. Seja para qualquer coisa que você for mudar na sua vida. Uma aquisição de algum bem,
de uma dieta, qualquer coisa que você for mudar na sua vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser muito verdadeiro e fazer um trajeto. Como que eu vou explicar melhor? Fazer como se fosse uma planilha. O que eu quero? Como eu vou fazer isso? Como eu vou trabalhar nisso? Primeira coisa, seja verdadeiro. Eu fiz isso naquele momento da minha vida. Eu não quero isso pra mim. Isso aqui é uma responsabilidade minha. Eu cheguei nesse peso por minha culpa e minha responsabilidade e eu preciso mudar esse quadro. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, colocando responsabilidade para outro. O esposo, o trabalho, o meio. E isso não adianta. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. A vida, ela vai continuar, ela vai passar todos os dias. Todos os dias, todo mundo na sua rotina, nos seus afazeres. E era isso que aconteceu ali naquele momento. Onde eu resolvi mudar. Mudar não só o que eu consumia, o que eu nutria o meu corpo, mas como eu estava nutrindo a minha mente, a minha alma, que estava ali naquele momento muito perturbada. Sabe quando você tá assim num momento que você não sabe para onde você vai? E quando acontece isso, de você não saber onde você vai, qualquer coisa serve. Então era o que eu tava passando. Qualquer porcaria eu comia, eu não tinha um horário de almoço, eu não tinha um horário de café estabelecido, eu não tinha praticamente nada. Eu tava num momento da minha vida que nada estava estabelecido, nada tinha constância e nem disciplina. Era tudo meia boca. Então, naquele momento, eu resolvi me autoavaliar. O que eu queria mudar? Era só no meu corpo ou na minha mente? Então, esse caminho, ele se tornou mais leve. Eu não digo mais fácil, mas ele se tornou mais leve. Quando eu olhei para o meu corpo, para as minhas escolhas e falei, não, eu não quero continuar dessa maneira. Eu vou mudar esse cenário. E confesso para vocês que não foi só o corpo que mudou. Mudou a minha mente, o meu posicionamento no meu matrimônio, com as minhas filhas, na minha profissão, nas minhas tomadas de decisões, até financeiras. Eu falo que ali, quando eu comecei a fazer algumas restrições na minha vida, não estava relacionado só ao alimento, porque cada escolha que eu fazia de comida era um gatilho também na minha mente, entende? Por exemplo, eu era uma pessoa, não digo extremamente consumista, mas eu consumia muito. Era uma bolsa, era um sapato, era uma bijuteria, era uma joia. E eu tava ali tão ligadona no automático, na correria, que eu nem percebia. Eu não olhava pra mim e falava, eu preciso dessa bolsa? Eu preciso desse calçado? Entende? Então, quando você começa a mudar a sua alimentação, quando você começa a se privar de coisas que você come ali no dia a dia, você começa também a ter escolhas mais assertivas em outros âmbitos da sua vida. Foi o que aconteceu comigo nessa caminhada desses 30 quilos, vamos dizer. Eu comecei a ser muito mais assertiva. A minha vida, ela começou a se organizar dia após dia. As finanças, o matrimônio dentro da minha casa, meu relacionamento com os clientes, com os colegas de trabalho, tudo foi mudando. Porque a comida, ela mexe muito com as nossas emoções. Até porque vocês podem perceber que tudo está relacionado à comida. Igual aqui em casa mesmo, hoje nós fizemos um almoço, minha família passou o dia aqui. Eu fiquei observando ali na hora da comida. A gente está consumindo um docinho, uma massa, porque tá ali alegre, feliz, né?
cada um compartilhando ali a sua semana. Então tudo está relacionado à comida no nosso dia a dia. E nesses momentos, muitas vezes a gente está no automático, na tristeza, na raiva, a gente não consegue perceber nem o que a gente está comendo. Pelo menos eu digo por mim, que era isso que acontecia. Eu era uma pessoa que às vezes eu comia 3 pães francês de manhã. Vocês imaginam uma pessoa começar o dia com uma bomba calórica dessa? Porque eu não estava ligada, a minha mente estava desbaratinada. Levantar, levar a filha para a escola, ir trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, o trânsito. Então você não toma uma noção clara do que você quer, entende? Você fica ali igual um ratinho girando na gaiola. E de repente você se depara com coisas terríveis na sua vida. Não é só o corpo, às vezes sua conta bancária, a sua casa, tudo vai desmoronando. Porque quando você tá bem, você olha para aquilo que você tá fazendo, você não faz inconsciente. Você tem um juízo. Você tem um juízo na escolha do que você vai comer, do que você vai levar para sua casa, do alimento que você vai fazer ali para sua família. E foi isso que começou a acontecer. E não foi rápido, pessoal. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Primeiramente, resolva por dentro. Se pergunte: isso aqui realmente eu gosto desse alimento? Ou ele só é bonito, ele tá açucarado, ele tá, né, com uma imagem bonita ali, eu quero comer aquilo? Pra quê? Pra sanar alguma tristeza? Alguma coisa que não tem nada a ver ali de nutrir o seu corpo? Porque na maioria das vezes é assim que a gente faz. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a observar, primeiramente dentro, uma cura profunda, como eu tô falando aqui desde o meu primeiro vídeo. Tudo começa dentro, nada tá fora, tudo tá dentro. E daí eu comecei a mudar muitas coisas. Por exemplo, nada muito drástico, porque tudo muito intenso, onde eu falo do extremismo, a gente fica meio cego, não vai pra frente. Então começa aos poucos, começa a fazer mudança na sua casa, pouquinho a pouquinho. Por exemplo, lá em casa eu comecei a diminuir, e sem encher o saco de ninguém também, pessoal. Porque as pessoas, elas vão ver você vivendo. Eu sempre digo que o conselho, ele ajuda muito. Só que o exemplo, ele arrasta. Então eu não ficava enchendo o saco de ninguém. Nem do meu marido, nem das minhas filhas. Confesso que muitas vezes eu ficava extremamente irritada, porque você que come muito, de repente você tirar alguns alimentos do seu corpo, você começa como se fosse uma abstinência. Porque é, na verdade, né? O excesso ali de açúcar, de farinha. Então eu fui fazendo tudo aos poucos. Os 3 pães que eu comia, no outro dia eu comia 2, no outro dia 1. E fui tirando aos pouquinhos. Os alimentos industrializados da minha casa, tipo o meu carrinho no mercado, ele já começou a mudar, ele começou a ficar mais bonito. E eu também começava a observar os carrinhos das pessoas. Eu ia no mercado e observava, nossa, aquela pessoa, ó, você vê, não adianta a gente falar. A aparência, ela diz muito sobre o posicionamento da pessoa na vida. E eu comecei a me espelhar. Eu ia no mercado, olhava os carrinhos, nossa, olha o carrinho dessa pessoa, só tem alimentos saudáveis. Então o meu carrinho, cada vez, ele ia ficando mais bonito. E eu fui tirando. Tudo que era industrializado, eu fui tirando aos poucos. Óleo, tempero, enlatado. E foi indo. Então ficou aquela coisa terrível de fazer. Porque aos poucos eu consegui tomar essas decisões. Um dia por vez. Não adianta você chegar hoje e falar: eu quero emagrecer 30 quilos em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso vai ser um estresse. Você não vai conseguir levar isso.
Então, o recado que eu dou aqui, primeiramente, seja verdadeiro. Olhe para você e pergunte: eu quero o que da minha vida? O que eu estou fazendo hoje, nesse momento, que eu posso melhorar? Então fica mais fácil. E primeiramente, cura interior é o que mais ajuda no emagrecimento. Quanto mais curados nós formos, mais fácil vai ficar para resolver essas coisas na nossa vida. Comida, dinheiro, relacionamento, tudo fica mais fácil. É como se fosse uma limpeza na nossa mente e no nosso coração, que isso passa pro nosso corpo, pro nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então é sobre isso que eu venho falar aqui hoje. No decorrer dos dias, vou passando mais sobre esse meu emagrecimento. Tem bastante dicas para dar para vocês. E peço que se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, dá um likezinho. E se tiver alguém que vocês querem compartilhar também, manda esse vídeo. Beijos e até o próximo.